Fala pessoal, começando mais um episódio de O Guia Financeiro e hoje um tema um pouco diferente, né? Falar sobre planejamento financeiro, investimentos, estruturas que possibilitem crescer o patrimônio. E hoje aqui na bancada um time um pouco diferente, né, do rotineiro. E estou aqui com meu parceiro de bancada, Renan. Renan, se quiser se apresentar para o pessoal. Fala pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Renan, como o JP já introduziu ali. Trabalho aí no mercado financeiro há algum tempo, né? E a gente tem como o objetivo, acho que até o principal assunto hoje, né? Falar um pouco sobre planejamento financeiro, que acho que vai um pouco além do que é dinheiro, falar sobre dinheiro e tudo mais, mas é liberdade, realização de sonhos e objetivos, né? Então, hoje vai ser um dia bem legal para a gente passar um pouco do conhecimento para quem nos escuta, nos assiste aí. Com certeza. E hoje a gente trouxe como convidado o Ronan Grings, que tem uma vasta experiência ali em mercado financeiro, são praticamente 12 anos de experiência no mercado financeiro. E Ronan, se quiser se apresentar para o pessoal. Hoje a gente vai confundir a galera, né? O Ronan, Renan. Bom, aí vai ser bom. Vamos começar confundindo, né? A gente já está um tempinho já no mercado, né? Tive a oportunidade de começar bem jovem, ainda na faculdade, pegar a crise de 2008 e de lá para cá a gente veio aprendendo e amadurecendo muito. Hoje eu sou responsável pela área Wealth dentro da empresa. O Wealth nada mais desde o processo de ajudar o cliente a construir, manter e depois distribuir, no caso, sucessão lá na frente, né? Então a gente ajuda em todo esse processo, abrange não só investimentos, como também estruturações, como offshore, estruturas PJs, para a gente proteger esse patrimônio ao longo do tempo. E a base, obviamente, do nosso trabalho é o planejamento financeiro, né? Porque sem o planejamento financeiro, como que nós vamos saber que tipo de estrutura nós vamos alocar, né? O que tipo de ferramenta nós vamos escolher para construir, né? Então são fases, né? Tem fase que eu tenho que construir, tem fase que eu tenho que proteger e tem fase que eu vou distribuir, né? Então o planejamento financeiro é primordial para isso, né? Então espero poder contribuir com vocês hoje. Obrigado pelo convite e também parabenizar vocês pela atitude de levar conhecimento, estarem educando os clientes cada vez mais, porque nós temos um grande desafio, né? Quando a gente fala de finanças, planejamento financeiro e tudo mais, tem um dado que eu gosto sempre de trazer para a mesa, até para levar as pessoas à reflexão, que é aquele dado lá, quem me conhece, eu bato sempre naquela estatística do IBGE, que, poxa, apenas 1% da população brasileira vai alcançar realmente a liberdade financeira, né? O restante ou vai depender de ajuda lá na frente familiar, ou ajuda de terceiros. Eu vivi isso na minha família, os meus avós dependeram dos filhos, né? Tá tudo bem, né? Antigamente os caras faziam... Meus avós maternos tiveram 9 e os paternos 11. Então eles fizeram o INSS dele ali com a galera, né? Mas a nossa geração já mudou, né? Eu tenho uma filha só, tô tentando aí o segundo, tá difícil, né? Mas a gente não vai ter essa condição de muitos filhos para poder nos ajudar lá na frente. A nossa, pelo menos na minha geração não, a de vocês provavelmente também não. E então uma grande maioria das pessoas, elas precisam ainda na aposentadoria continuar trabalhando. Assim, vocês dois me conhecem, né? Eu gosto de trabalhar, né? Sim. Então, eu quero morrer trabalhando, exercendo o meu ofício. Eu gosto muito, não vejo a aposentadoria, mas eu quero trabalhar porque eu gosto, não por obrigação. Então, é diferente. Quando você faz o que você ama, fica mais fácil, né, de você suportar as pancadas, né? Então... sente falta quando também não tem, né? Exatamente. Então, espero que hoje a gente possa ajudar a entender um pouquinho como é esse processo de construção dessa riqueza, né? Então, parabéns pela iniciativa aí de vocês. Maravilha. Agradeço a presença de ambos aqui, né, em relação
ao tema. O intuito do O Guia Financeiro é justamente tracionar o conhecimento em relação ao vasto mundo das finanças como um todo, né? Em relação ao investimento, em relação ao planejamento pessoal, vieses comportamentais em relação ao dinheiro, e tracionando isso e levar um conhecimento para as pessoas para que elas consigam direcionar da melhor forma em relação ao crescimento do patrimônio. E até começando, Ronan, uma pergunta aqui. Hoje, o que é um planejamento financeiro para você? Perfeito, né? Então, geralmente, muita gente fala, chega até nós, né? Cara, eu trabalhei muito com cliente, hoje eu estou mais na gestão, mas eu fiquei muito tempo na frente dos clientes. E a primeira situação que nós percebemos quando nos deparamos com eles, né? É que você não tem clareza. Né? Muitos, eles estão lá assim, olha, poxa, eu tenho um sonho de aposentadoria. Eu tenho um sonho de comprar a casa. Né? Eu quero comprar uma casa na praia, ou comprar um carro. Geralmente é assim, eu quero isso, né? E ok, ótimo, é muito bom ter sonho. Sonho inspira a gente, ajuda a dar motivação, ir para cima, né? Mas só o sonho basta? Não basta, né? Sonho é diferente de plano. Sim. Né? Então, o processo do planejamento financeiro é pegar esses sonhos que essas pessoas têm e tangibilizar em pequenos passos para que a gente possa atingir. Então, eu realmente faço aquele processo de planejar. Eu faço um diagnóstico para entender como eu estou, eu coloco ali no papel para onde eu quero ir, e com base nisso eu vou desdobrando as minhas metas em uma meta talvez maior, vou desdobrando em pequenas metas, pequenos passos. O grande problema é que as pessoas, no geral, subestimam os pequenos passos, né? Querem fazer tudo, conseguir tudo com um tempo muito curto, né? E não é bem assim, né? No planejamento financeiro tem metas de curto prazo, tem metas de médio prazo e tem metas de longo prazo. Né? Geralmente, aposentadoria, educação dos filhos, talvez a compra de uma casa, são metas de longo prazo. Né? Às vezes uma casa também pode ser de curto prazo, dependendo se eu quero comprar em até 2 anos, mas eu tenho que tirar isso da cabeça. Né? Eu tenho que tirar só do sonho e transformar isso em plano. Quando eu começo a colocar minhas metas e traçar os planos, realmente colocar meta, tem várias metodologias, eu gosto muito do SMART, né? Aquela que é específico, mensurável, alcançável, é relevante porque é relevante, e o temporal. Né? Eu tenho que ter essas características numa meta financeira. Porque se eu não tiver essas características, não, eu quero ter uma casa. Não, mas quando? Eu quero ter minha liberdade financeira. Não, mas quando? Quanto que ela custa para você? Quanto que você vai ter que poupar? Em quanto tempo? Qual é o retorno que você tem que ter nas aplicações financeiras para você atingir? E depois, quais são as aplicações financeiras que eu vou ter para ajudar para a alcançar o objetivo? Sim, exato. Então, se você não tem essas características, né, você vai ter só um sonho. Né? E se eu não coloco esforço, se eu não tenho um guia, e o planejamento financeiro até bate, né, o guia, né, financeiro. O planejamento financeiro é como se fosse o nosso mapa. Né? Porque, às vezes, no meio do caminho, eu vou me sentir perdido. Ou melhor, né? Você está lá, está firme no planejamento financeiro, vocês devem ter muito isso, que vocês atendem cliente, né? Aí você desenhou um planejamento financeiro junto com um cliente lindo. Passou 6, 7 meses, ele está juntando a reserva financeira e chega assim, JP, cara, eu quero comprar uma casa. Já mudou tudo. Já mudou tudo o planejamento. Né? Mas se eu tenho um planejamento, eu posso voltar para ele e falar, poxa, será que essa é a fase? Será que esse é o momento? Será que eu não estou assumindo muito risco? Porque às vezes ele teve um impulso emocional, e as decisões são emocionais muitas vezes. Sim. Ele foi lá, viu o apartamento ou a casa no condomínio que ele queria, sol da manhã, viu aquela grama bonita, ele lembrou da época que brincava com o pai dele na grama. Você que virou pai agora, quando a sua filha, quando você estiver com a sua filha brincando na grama, tudo mais, você vai lembrar disso, fala, poxa, talvez essa casa é agora. E ele tem aquele impulso emocional. Mas e quando eu tenho um planejamento financeiro, que é o meu guia, é o meu mapa, é ele quem me conduz,
para os meus objetivos, eu consigo voltar para ele. Sim. Eu tenho um norte. Então, o contexto do planejamento financeiro é esse, é ser um norte, é ser o guia para nos conduzir até onde nós queremos estar. E além de que, às vezes começou o planejamento, né? Começou a estruturação. Ah, beleza, daqui 1 ano eu quero comprar a casa, por exemplo. Ok, passou 6 meses, viu que está conseguindo estruturar, está conseguindo guardar, está conseguindo realizar as metas e os objetivos que foram traçados ali ao longo do tempo, ele empolga, né? Não, então peraí, acho que em 6 meses vai, né? Sim. Vou antecipar isso aqui de alguma forma, então... E nessa antecipação acaba que ele paga um preço por isso. Perfeito. Ele assume muitas vezes risco, principalmente, vamos lá, a quem está capitalizado não. Tá? Mas vamos pegar, que é o normal, tá? Outra estatística. Eu sou quase o chat GPT das estatísticas na parte financeira, né? Mas vamos para uma outra estatística importante, né? Apenas, isso é do SCP, do Serasa, né? Essa estatística, ela fala assim, ó, mostrou, acho que isso tem uns 2 anos, apenas 11% dos brasileiros poupam regularmente. É muito baixo. Sim. Então, a maioria inclusive, dos que chegavam para mim, por exemplo, para vocês, deve ser a mesma coisa. A maioria dos clientes que chegam até nós, eles até ganham bem, né? Mas não sobra nada. Não conseguem poupar regularmente. E o primeiro trabalho de organização é o mais rápido. Realmente, a organização. Porque o principal problema, na maioria das vezes, é que essa pessoa ela não sabe para onde o dinheiro está indo. Muitas vezes não sabe nem de onde vem o dinheiro, se ele é um autônomo. E às vezes nem quanto vem. Nem quanto vem. Então é um limbo. Né? Então só o passo de você mapear isso e tangibilizar para ele, falar, ó, seu dinheiro está vindo daqui, está vindo tanto, e o seu custo está indo para cá e está indo tanto. Plano de ação. Vamos primeiro netar isso aqui para você começar a ficar positivo, né? A poupar dinheiro. Esse é o plano mais fácil. Né? O mais rápido. É muito rápido você resolver isso, não é? Aí o cara começa a poupar. A primeira meta, quando ninguém tem caixa, é fazer a reserva de emergência. E aí a gente recomenda, na época lá eu recomendava 6 vezes a 10 vezes, dependendo da profissão. Aí ele começa a se empolgar. Não, mas espera aí. Se eu estou na fase ainda da reserva de emergência, será que vale a pena eu descapitalizar? Olha o risco que eu assumo. Qual é o risco que eu estou assumindo aqui descapitalizando? Será que existe uma outra alternativa? Vamos seguir o plano? Né? Mas pelo menos eu tenho um plano para seguir. Antes nem plano tinha. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os viés emocionais, e o planejamento financeiro ele ajuda a gente a centrar isso, né? Imagina, geralmente é empresa, né? Empresário, a gente atende muito cliente empresário, né? Pô, toda empresa não tem uma meta? Sim. Não tem um orçamento? Tem que seguir a meta e o orçamento. Não é isso? Com certeza. Tá, e por que eu não tenho isso para minha vida pessoal? Física. E a grande parte dos empresários é desse jeito. Falando em relação aos clientes que a gente atende, né? A parte empresarial ali, nossa, uma maravilha, né? Redondo, tudo bonitinho, certinho. Aí parte para PF, vixe, ferrou. Bagunçado, né? Bagunçado. Não sabe quanto que entra, quanto que sai, quanto que tirou, quanto que não tirou, Às quanto vezes que foi. PFPJ. Mistura tudo ali e aí acaba virando uma bagunça, né? E a gente vê isso no dia a dia, né? Junto com os clientes. Não, e por que eu não faço isso para minha vida pessoal? E aí, outra situação muito normal, né? Que é bastante interessante aqui. Esses empresários, ou profissional, liberal, médico, advogado, né? Quando eles querem melhorar e foge do escopo de trabalho, né? Então eles vão primeiro buscar conhecimento e, no caso, muitas vezes eles vão para a consultoria. Por que a consultoria? A consultoria é um meio muito rápido de você adquirir o conhecimento ou você desdobrar parte das coisas que você não quer fazer para cima desse consultor. Sim. Para fazer
para resolver o problema rápido, crescer mais rápido e tudo mais. Tá aí. E o mesmo vale para as outras áreas da vida, né? Eu quero entrar em forma, contrato um personal trainer. Preciso fazer um exame cardiológico, eu vou contratar quem? Um cardiologista, né? Vou fazer meu check-up e chamo o cardiologista. Aí quando eu venho para finanças, pô, quem que eu vou ter do meu lado? E é aquela situação corriqueira que eu comentei. Quantas vezes chegou cliente que tinha todo o orçamento bonitinho, anotava no caderninho ou planilha, ou algumas vezes até integrava em sistemas no celular, estava tudo integrado. Aí eu vi uma vez até um caso seu numa palestra que eu dei no final. Sim, que o cliente cliente falou, comentando. Ele falou, olha, eu tinha tudo integrado no meu celular, todo o acompanhamento, tudo que saía e entrava, mas eu não conseguia sair do zero. Eu não conseguia sair do zero. Então, às vezes, quando você tem um profissional planejador financeiro, experiente ali do lado, ele pode te ajudar a trazer algumas questões qualitativas aí para o próximo passo. E isso acontece nos esportes. Sim. Né? Você fala, ó, eu gosto de triatlo, né? E assim, eu sempre tive professores, bons professores, né? E tem um treinador que é muito conhecido, que fez o maior número de campeões em triatlo, que é o Brett Sutton, americano. Aí os caras falam, mas o cara nunca fez triatlo. Né? Tá, mas ele é treinador, ele não é esportista. Mas ele soube tirar o máximo potencial daqueles profissionais para chegar onde eles estão. Muitas vezes, esses profissionais vão nos ajudar, que estão fora, a nos enxergar coisa diferente, que às vezes a gente está envolvido ali no problema que a gente não consegue. Então, o planejador financeiro, ele é muito importante nesse processo. Não só no processo... E aí são fases, né? A fase, às vezes, inicial de organização financeira, depois a fase de crescimento é outra postura. O comportamento que você precisa para se organizar financeiramente, os comportamentos são X. Os comportamentos para fazer crescimento patrimonial são outros. Os comportamentos para manutenção, conservação desse patrimônio ao longo do tempo é outro. E para sucessão também. E não adianta querer fazer tudo de uma vez também, né? Não vai dar certo. Em relação a, por exemplo, beleza, estou no processo de primeiro me estruturar, né? Organizar as receitas, as despesas, organizei, agora vamos para a busca do crescimento. Porque se você tenta se estruturar, fazer o crescimento, depois as outras questões, vixe, acaba não saindo do lugar, né? Não faz nada ali em relação ao que era para ser feito. Então, estruturou, beleza, agora vamos para a próxima etapa, que é o crescimento, buscar, porque você entra focado, né? Exato. Ok, se eu estou focado em estruturar, vamos só fazer isso. E depois de estruturado, agora vamos buscar crescimento, ok, vamos só crescer. Porque agora não é mais uma preocupação em relação a etapa anterior, né? Sim. E às vezes ele acha que está no momento de vida e não é. Porque geralmente ele chega com um plano. Tem um sonho e é isso que eu tenho. Por quê? Ele não sabe como fazer, né? Então, quando o cliente chega com esses objetivos, a gente primeiro faz a análise situacional dele. Traz ele para a realidade que hoje ele se encontra e qual que seria a ideia para a construção desse planejamento, né? A gente tem um amigo que é presidente de um clube de futebol lá em Campinas. Uma das primeiras vezes que eu escutei ele falar, ele falou assim, cara, o plano tá aqui. Quando eu coloco ele no papel, ele se torna um objetivo. Então a gente tem essa função de ajudar o cliente a colocar no papel. Certo? E aí o como ele vai fazer é onde a gente começa a olhar a alocação do dinheiro dele, a aplicação, onde ele vai fazer, como ele vai fazer, né? Exatamente. E tem um ponto importante aqui, né? Assim como você estuda para escolher um bom cardiologista, um bom personal trainer, tudo mais, você deveria estudar também para escolher um bom profissional. Poxa, será que esse profissional é um profissional experiente? É crível?
Ele já fez isso alguma vez? Ele já ajudou outras pessoas? Né? Isso é muito importante. Esse profissional pode me ajudar o quê? Na parte mais inicial aqui de organização? Ou esse profissional já está mais focado na parte de crescimento patrimonial? Ou ele já está mais na parte de grandes fortunas? Que tipo de profissional eu vou escolher para me acompanhar? Então, o cliente ele também tem que ter esse ponto de atenção. Uma outra coisa muito importante, e aí eu falo isso não só para o cliente, mas também para os profissionais, que muito profissional, por questões comerciais, acaba alisando muito o cliente e fica muito permissível. Eu vou dar um exemplo nisso, né? Nas questões de finanças, tem umas questões qualitativas, mas tem muita coisa quantitativa. Tem gente que quer, não, eu quero me aposentar daqui 5, 10 anos. Aí quando você vê o nível de poupança dela, o patrimônio atual, né? Ela vai ter que ter um retorno de 5% ao mês. Uhum. Vai conseguir isso? Não condiz, né? Não condiz. É irreal. Então, nós, como profissionais do mercado, tem que falar, olha, o seu plano não condiz, não é real. Ó, você não vai fazer em 5, você vai fazer em 25. Nesse ritmo é 25. Ou você aumenta muito a sua renda, né? Para poupar mais. Exato, para poupar mais, mantém o gasto. Ou você amplia o prazo, né? Porque aumentar retorno, assim, sendo bem sincero, não dá. Retorno é muito próximo de CDI, um pouco mais, um pouco menos, por volta disso aí. Não vai sair muito disso. Em mercado financeiro, não. Ele pode conseguir um retorno um pouco maior na empresa, em outros negócios, né? Empreendimento. Mas no mercado financeiro é por volta disso. Quem falar o contrário disso é mentiroso, a gente sabe. Então, o planejador financeiro, ou o assessor, o gestor, pouco importa qual a profissão dele, ele deveria falar o que o cliente precisa ouvir e não o que o cliente quer ouvir. Se ele está procurando você, é porque ele quer o seu comprometimento em falar para ele, olha, não, isso aqui não é real. Para você alcançar isso aqui, olha, é assim, é assado, é desse jeito. E o comprometimento em falar a verdade, mas não só em relação às metas, os objetivos, mas também em relação ao como ele pode fazer. Como alocar esse recurso, como destinar esse patrimônio, que hoje a gente vê aí no mercado muita questão de... uma questão até para a gente entrar nesse tema, que é a questão de transparência, né? Junto com o cliente, em relação à alocação, em relação à distribuição desse recurso que foi poupado até então, né? Exatamente. Tem muita taxa embutida, então você, assim, minha sugestão para os clientes no geral, olha, procura um assessor, um consultor, um planejador que seja remunerado por você, ou via uma mensalidade, honorário e tudo mais, ou via o fee-based, né? Porque esse tipo de profissional não recebe nada das corretoras. Não tem comissão por venda. Não tem comissão por venda. Quem remunera ele é você. Então você tem um alinhamento de interesse muito forte com o profissional para que ele cumpra o que foi estabelecido. Exatamente. E tem uma situação assim, que é de todo o ser humano também, né? Que vocês devem passar bastante por isso, né? Quando a gente começa o processo de diagnóstico, né? Tem um efeito chamado efeito Dunning, né? Depois, quem quiser, leia o livro Rápido e Devagar, que é muito bom. Fala sobre os efeitos, os vieses comportamentais, como eles afetam nas nossas tomadas de decisões, né? Decisões financeiras. Esse livro trata muito nesse sentido, né? Economia comportamental. Geralmente, nós nos avaliamos melhor do que realmente somos. E aí, na prática, a gente não é tão bom assim, né? E quando a gente pega o primeiro diagnóstico, né? O que é interessante, né? A gente faz o primeiro diagnóstico, aí nós vamos acompanhando mês a mês. No mês a mês não bate. O cliente falava que ganhava 50 mil, que o custo era 10, está poupando 40. Aí quando você vê,
Ué, 30, gasta cadê 40. esse 40 aqui? Eu não vi esse mês. Exato. Não acumulou patrimônio, não ganha os 50, no custo não é 10, né? Então, muitas vezes o cliente, ele tem o cliente, e a gente tem que ter a premissa de ser mais conservador, o planejador financeiro, realmente ele não sabe, ele não faz isso por maldade, é que realmente ele não sabe. Ele precisa conhecer, ele precisa saber. Então, o primeiro processo é esclarecer. E depois a gente vai tratando isso com educação financeira. Por isso que eu falei para vocês que estão de parabéns pela essa iniciativa, que é um processo de educação, ele é contínuo. Lembra que muitas vezes, assim, cara, porra, você trabalha 8 a 10 horas por dia. Se colocar na condição do cliente, né? Estou me colocando na condição do cliente. Para ser um excelente profissional, vou trabalhar 8, 10 ou até mais. Tem clientes nossos que trabalham mais. Excelentes profissionais, o cara trabalhou igual um jumento o dia todo. Ele vai chegar em casa e aí ele vai ter que controlar planilha de Excel, anotar, vai ter que estudar livros sobre orçamento, sobre finanças. Tem um ZTzão, né, que faz, mas é a minoria. A maioria não quer isso. A maioria ele quer ter alguém para acompanhar, para ajudar ele. Ele quer terceirizar isso. É difícil para ele, eu compreendo. Sim. Né? É igual eu quando vou fazer um check-up. Cara, toda vez que eu vou fazer um check-up, eu falo, meu Deus do céu, cara. Uma dor no coração, porque eu não tenho tempo, né? Meu tempo é curto. Então tem que combinar com a médica, né? Dessa vez eu fiz com a Renata. Aí a Renata já fez tudo bonitinho pra mim. Eu economizei um baita de um tempo. Mas já tem umas 3 semanas eu nem vi os resultados, né? Então, Tá lá. ela tá lá. Vamos ver aí, né? Pelo menos eu fiz, né? Vamos ver. Né? feito, Eu falei, tá não, feito. tá tudo certo. Então a gente não tem tempo. Eu compreendo, me coloco na condição que eu entendo também, né? É normal nosso, né? Então é difícil realmente para esse cara parar a rotina dele, fazer esse controle, saber de onde está vindo, para onde está indo, é muito difícil. Então, o apoio profissional nesse aspecto pode ser e é de extrema relevância para muitos clientes, né? Com certeza. E até dependendo da situação, algumas pessoas elas falam, não, vou estudar em relação a isso, vou levantar. Pode, com certeza. Só que há um ponto em que ele vai estudar e demandar muito tempo, só que o tempo dele é caro. Exato. E quando ele faz a conta, peraí, se eu despender esse valor aqui para ter alguém me auxiliando, em relação à minha hora trabalhada, às vezes vai ser o quê? Um valor muito mais barato do que se ele fosse despender o tempo dele ali para parar, estudar, se profissionalizar em relação a esse tema em específico. Então, colocar ali na ponta do lápis, opa, faz sentido? Até que ponto, né? Não faz sentido? Então, já procura. Vê alguém ali que consiga entender, que você tenha confiança, consiga ter um nível de transparência em relação ali e que compre o projeto junto com você, né? Vamos crescer? Então vamos crescer junto, vamos construir isso aqui daqui para frente. Porque não é algo que você vai fazer durante certo período de tempo. Beleza, em 6 meses construí meu patrimônio, tô rico, aposentei e acabou. Não é assim que acontece, né? Não. Então é algo para ir levando para a vida, para a longevidade e construindo os objetivos de vida e financeira junto com o cliente. Então o principal objetivo é esse. Exatamente. E construção de patrimônio leva-se muito tempo. Sim. Patrimônio bem construído, coisas boas, leva tempo para se construir. Não é do dia para a noite. E construir bem feito. Sim. E você vê... Sólido, né? Quem recebe grandes boladas, né? Não existe... Eu já procurei a estatística. Tem gente que fala que tem estatística. Lembra que eu falei que eu sou quase um chat GPT da estatística? Eu já tentei procurar estatísticas locais, internacionais sobre ganhadores de Mega Sena, né? De loteria, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Assim, não tem nada muito vamos dizer, sólido que comprove, mas eu já presenciei 2 ganhadores de loteria e ganharam volumes altos. Os 2 deterioraram o patrimônio. E muito rápido. Muito rápido. Né? Menos de 5 anos. Eu já
acompanhei muitos herdeiros, né, que receberam herança, caiu mais recente. Eu vou colocar um caso recente aí de 4, 5 anos, que recebeu mais de 30 milhões de herança e virou pó, né, que eu conheço, né, eu não atendo e tudo mais, eu conheço, e porque ele não está preparado. Imagina, o patriarca que construiu isso, muitas vezes ele começou do zero. Ele começou lá, saiu lá de Passo Fundo, né? Os gaúchos aqui do Mato Grosso, né? Xaraguá, né? Tem né, o pessoal. Mas você pega, é sério, né? O cara saiu do interior, de algum lugar do interior, trabalhou na roça muito tempo, e é um cara cascudo, ele foi aprendendo a ganhar aprendeu a ganhar os seus primeiros R$1.000, depois seus primeiros 10 mil, depois seus primeiros 100 mil, depois seu primeiro 1 milhão, né? Até ganhar sei lá quantos milhões, acumular 30 milhões de patrimônio, né? Nesse caso era 120 milhões de patrimônio, 3 herdeiros. O cara levou quantos anos para acumular 120 milhões? E muitas vezes o herdeiro ainda reclama do patriarca porque é muito cabeça dura, que é o cara casca grossa, né? Mas não é que é cabeça dura, ele aprendeu a construir isso ao longo do tempo. Sim. A vida foi ensinando, né? Exato, ele levou 40, 50 anos para fazer isso, e aí cai um caminhão de dinheiro na mão do herdeiro. Que nunca participou de nada. Às vezes até participou, mas ele não passou pelo né? processo inteiro de construção. Às vezes ele pegou da metade para frente e olhe lá, né? E isso, ele não conseguiu ver todo esse processo de construção. E ele não tem todas as competências, as habilidades. Lembra que eu falei? Uma coisa é a construção de organização, a fase de organização inicial, outra coisa é a fase de crescimento, depois a manutenção e depois a distribuição. São fases diferentes. Então, às vezes ele não teve experiência suficiente que calejou ele o suficiente, igual o pai foi calejado, para que ele possa gerenciar esse patrimônio. E aí começa uma série de decisões erradas que vai destruindo o patrimônio ao longo do tempo. E aí isso tem estatística, tá? Isso aí... isso tem, você achou? Sim, não, tem estatística, e não só a nível local, mas a nível... Eu gosto de um estudo do UBS, que inclusive virou um livro. Eu acho que vale até a pena deixar o link para baixar da recomendação. Cara, agora eu não lembro, eu não sei se é a dinastia da riqueza. Eu até compartilhei. Dos Rockefeller, não são? Não é? Não. Eu vou localizar para passar para vocês. Eu tenho ele salvo bonitinho. E 84% das famílias abastadas tem problema com sucessão. Né? Tem problema com sucessão. Né? Não chega. Assim, apenas 15% do patrimônio chega até a terceira geração. É muito baixo. Imagina, senhorzão bigodão, trabalhou um monte, igual um jumento, gastrite, tem umas 3 pontes safena no coração, toma remédio para pressão, vocês dão risada, mas a vida calejou bem. Calejou. Esse pessoal mais antigo, né, que nós estamos falando, eles realmente passaram por muita coisa difícil, muito, muito difícil. No Brasil, década de 80, pelo amor de Deus, quantos planos econômicos, né? Então esse cara era calejado, inflação, pelo amor de Deus. Confisco. Hoje tá molezinha, os caras estão... O Lula tá controlado. O Lula se esforça para ser ruim, mas já teve muito pior, né, do que ele, né? Então esses caras estavam acostumados com inflação fodida todo ano, né? Todo mês, todo dia, né? Para quem tinha comércio, já tinha até ler no braço que ficava mudando trocando preço ao longo né? do dia. Exatamente. Então... E hoje não tem mais aquela... Não tinha aquelas questões digital que o preço era fácil. Você tinha que passar um por um, colocando lá, grudando o negócio lá. Então imagina esse bigodão, que passou a vida inteira trabalhando igual jumento, acumulando não sei o quê, acumulou patrimônio, foi para... Tem 3 filhos, vamos colocar assim, né? Cara, 15% vai chegar para a terceira geração, que é os netos dele. O restante, cara, esses filhos, esses herdeiros vão moer tudo. Né? Já melhorou bastante, né?
nessa questão de sucessão e herança, já, mas ainda está evoluindo. Tem alguns institutos muito fortes batendo nisso. No caso empresarial, o IBGC, que é excelente. Tem bastante material gratuito, conteúdo muito legal. Mas quando a gente também na parte financeira, igual nós nos propomos a ajudar uma parcela dos bigodão, né? A gente fala que geralmente esses caras são os bigodão, né? Mas a gente ajuda o patriarca e a matriarca que acumularam o patrimônio ao longo dos anos para que seja feita a sucessão adequada desse recurso, né? Então, já existem muitas consultorias ajudando nesse processo. Tá? Maravilha. E a gente veio olhando no episódio, né? Olhando bastante o comportamento do cliente, o que ele quer, né, na realidade. Mas ele precisa saber como ele vai fazer isso, né? Porque se ele olha hoje o que ele encontra de informação, e a gente tem muita informação disponível, Sim. ele vai colocar na coisa que não é para ele. Né? Sim. É a mesma coisa que ele pegar um time de futebol, montar, colocar 11 atacantes. Cara, uma hora ele vai tomar pau. Sim. Então ele tem que fazer a distribuição correta do dinheiro que ele veio acumulando ao longo da vida, porque grande parte desses clientes, como o caso dos bigodão, ele acumulou no negócio, na pecuária, aqui no Mato Grosso é muito a nossa realidade. Fazenda, né? Fazenda e tudo mais. Negócio, geralmente empresa, propriedades no geral, né? Exato, exatamente. Então, aí que entra a parte da alocação de recurso, né? Sim. Porque a gente tem que entender não somente a gente sempre vai pelo mais conservador, né? Se ele tem a capacidade, a tolerância de tomar esse risco ou não, né? Mas a gente também tem que olhar como está o cenário hoje para ajudar ele a distribuir isso aqui e perpetuar esse patrimônio, né? Sim. Fazer igual o Pablo Marçal agora, como, né? Me pergunta como. Me pergunta como. Mas até antes de entrar nesse aspecto, você me lembrou um livro aqui, enquanto estava falando das informações e tudo mais. Tem um outro livro muito bom, que é o De Olhos Bem Abertos. Depois eu mando também, Norena alguma coisa, esqueci o sobrenome, que fala também, olha, o mundo está cheio de informações, mas, poxa, o que é coerente, o que não é? O que é de qualidade, o que não é? Exatamente. Então tem que saber pesquisar e tomar muito cuidado nessa era de informação. Tem muita estatística mal feita, muito estudo mal feito, cara que fala uma coisa e é outra. Então a gente tem que tomar muito cuidado e muitas vezes somos influenciados, né? Mas esse como, né? O primeiro passo, né? É meta, né? É saber para onde eu quero ir. Tenho que entender, obviamente, minha situação atual, fazer um diagnóstico, colocar metas, desdobrar essas metas, né? Então, eu quero dar um exemplo. Fica mais fácil quando a gente dá exemplo, né? Poxa, eu quero ter, sei lá, minha independência financeira com 50 anos. Quantos anos você tem hoje? Estou com 30. Tem patrimônio acumulado? Não tem? Como que eu estou hoje? Né? Quanto que é essa independência financeira lá nos 50, 55 anos? Quanto que é? Quanto de montante? Tem que ser específico. Sim. Quanto de montante corrigido pela inflação? Quanto que vai me custar isso? Quanto que eu vou ter que poupar? Qual que é o retorno que eu tenho que ter? Como que eu vou compor minha alocação de ativos? Porque muita gente vem para o mercado financeiro, acha que é só mercado financeiro. Não. Você tem estrutura de empreendedorismo, você tem a estrutura imobiliária. Então, como que eu vou compor esse meu patrimônio para me gerar renda ou sei lá, eu vou vender esse meu negócio lá na frente? Não vou vender, vou transformar ele para renda. Eu tenho que compor isso no meu planejamento, né? E a meta ela tem que ter lá o que é, né? O como, o tempo que eu vou realizar essa meta, né? Então eu começo pela meta e aí eu vou desdobrando em pequenos passos. E aí, obviamente, cada pequeno passo você tem que comemorar. Às vezes a pessoa está no zero. Então, o primeiro pequeno passo é a reserva de emergência. Formou? Exato, comemora. É difícil, poupar é difícil pra caceta. Não é fácil poupar, né? Então, comemora. E qual que é o segundo? Qual que é o terceiro? Vou revisando isso anualmente, porque eventualmente acontecem algumas circunstâncias na nossa vida e o planejamento ele não é rígido. A gente vai ajustando ele. Ele é um guia, né? Nós vamos ajustando ele. Às vezes a gente muda também
do que nós acreditávamos. Há mudança de crenças, então vai para outro caminho. Então nós vamos ajustando esse planejamento. Com base nisso, eu sei mais ou menos onde que eu vou colocar o meu dinheiro. Uma parte vai para imóvel, outra parte vai para mercado financeiro, outra parte vai para empreendedorismo. E quando eu venho para o mercado financeiro, que é mais a nossa alçada lá, a gente ajuda no contexto global, mas a nossa alçada mais na alocação financeira. O mercado financeiro não foi. O pessoal fala, ganhe dinheiro no mercado financeiro e tudo mais. Não, a gente não acredita nisso lá. A nossa crença que o mercado financeiro é para rentabilizar o seu patrimônio. Ganhar, você ganha na sua operação, no seu empreendimento. Empresa, no dia a dia. Exatamente. Então, o mercado financeiro, primeiro, rentabilizar. A segunda situação é para você diversificar. Né? Não vou colocar todos os meus ovos numa única cesta. Vou deixar tudo no setor imobiliário. E agora, né? A gente está vivendo juros altos, vende esse imóvel. Não vende. Às vezes o preço não está mais a mesma não tá coisa. Legal. Tá? Não é assim. Então, eu vou diversificar. Os investimentos financeiros são para eu diversificar. E muitas vezes, que é o terceiro ponto que eu mais gosto, é a proteção. A taxa de retorno. A gente veio para o mercado financeiro, a taxa de retorno é menor. Esquece esse negócio que a taxa de retorno no mercado financeiro não é. A taxa de retorno é maior em empreendimentos. Né? Você assume mais risco, tem funcionário, capital de giro, expectativa de retorno. Você às vezes vai abrir um loteamento lá no Matagal, né, que nem tinha cidade, você assumiu o risco. Por isso a sua taxa de retorno tem que ser maior. Para compensar o risco. Exatamente. Retorno de mercado financeiro é mais baixo. Por quê? O meu risco também é mais baixo. Hoje a gente tem um cenário de juros alto, 15%. Então os retornos estão por volta disso. Mas esses juros, na média, é 10%. Então o retorno médio é por volta disso aí. Então, hoje a gente está com um cenário positivo, mas nem sempre vai ser assim. Nos Estados Unidos, o juro médio hoje está 4,5%. Né? Mas se você pegar a última década, ficou basicamente a 0,25%. Então, quem ficou em renda fixa longa Perdeu dinheiro. nos Estados Unidos, poxa, teve um retorno, isso eu estou falando longo, né? 2,5% a 3% ao ano. Ao ano, juro simples. A Bolsa Americana rendeu por volta nesse mesmo período 10 e poucos %, o S&P 500, tá? Você coloca a Nasdaq, que foi um pouquinho mais, mas rendeu por volta de 10 e poucos % ao ano em dólar. Né? E a Bolsa ficou por volta também disso aí, de 10 e poucos %. Então, o mercado financeiro, o nível de retorno não é tão alto quanto o que nós temos no nosso empreendimento. Mas é por isso que eu falei, a gente tem que olhar o mercado financeiro com essa ótica de rentabilidade nesses patamares mais ou menos que eu falei, de diversificação e proteção patrimonial. E aí eu vou distribuir essa minha carteira conforme meus objetivos. Não é assim, eu vou lá, faço perfil conservador, moderado, agressivo, sua carteira é isso aqui. Não é assim. Conforme meus objetivos. Tem gente que dá perfil agressivo, mas você fala para ele de ações, ele morre de medo. Assusta. Não, então não tem como eu colocar ações. Eu tenho que educar, eu tenho que respeitar a tolerância ao risco dele. E vou construindo isso ao longo do tempo com ele. Sempre respeitando capacidade financeira, né, e a tolerância ao risco do cliente. E sugerindo educação financeira para ele quando necessário. Quando a gente vê que um não bate, a gente tem que sugerir educação, levar ele à reflexão. E aí eu faço a minha alocação. Quanto menos tempo eu ficar ali em cima da minha carteira, geralmente melhor. Ronan, mas você tem que ficar olhando. Cara, nem os profissionais no mercado financeiro, né? Então você pega ali, não quer acreditar no que o Ronan está falando, pesquisa o que o Warren Buffett fez, a aposta que ele fez quanto a isso. O próprio Warren Buffett tem descrito, né, que na morte dele, 90% do patrimônio dele vai ser alocado em fundos passivos, ETF de S&P 500 e 10% em título público americano. Essa é a distribuição. Porque ele acredita que o investidor médio, no geral, ele tende a superar o retorno dos gestores ativos. A média de retorno
Eu fiz até um texto recente sobre as 2 últimas décadas da Berkshire, que é a empresa de gestão do Warren Buffett. Ela entregou, se eu não me engano, 10,78 de performance ao ano, em dólar, né? E o S&P 500 entregou 10,37. Relevante? Pouca coisa. Pouco. Só que o Warren Buffett, Sim. cara, ele lê 4 horas por dia ou mais. Ele tem um time de especialista Gigantesco. fudido. O cara tem, sei lá, 200 anos no mercado financeiro. Tinha um sócio mais fudido que ele, de conhecimento. E entregou 0,4 a mais de retorno do que o S&P. Imagina o cara Que tá começando hoje. que tá começando. Tá no interior O Zé das Couves. Quer superar o acesso à informação menor, acesso à tecnologia menor, quer superar. Então, nossa sugestão é que comece de uma maneira mais passiva, bem diversificadas, com fatores de risco que complemente o planejamento financeiro dele. E outro dado muito importante, né? Tem o SPIVA, que é um relatório muito conhecido, né? E ele faz essa avaliação. Quantos fundos performaram acima dos seus benchmarks? Benchmarks, CDI, Bovespa, S&P 500 e tudo mais. Em uma avaliação de 20 anos, apenas 10% conseguiram superar seus benchmarks. É muito pouco, né? É baixo, mas isso fora aquele cara que fechou, né? Saiu. Então, quando você for excluir a galera que ficou pelo meio do caminho, a estatística é menor Diminui ainda. mais. E isso vocês conseguem ver nos últimos anos aqui no Brasil. Está ficando cada vez mais difícil fazer uma gestão ativa de investimentos. Então, para o investidor que está começando ou que não tem tempo e tudo mais, o processo de alocação deveria ser um processo mais passivo. Você reduz muito o custo, reduz tempo de ficar ou estresse. Tem gente que fica estressado vendo cotação, essas coisas. Cara, precisa fazer isso, né? O foco maior para o investidor alta renda ali, até um perfil mais private, é focar na alocação, focar nos aportes, do que na seleção individual de ativos. Maravilha. Pô, que aula, né? Eu acho que já é um direcionamento aí para as pessoas como um todo. E ter essa consciência, né? Consciência de que você vai fazer dinheiro no teu trabalho, na tua profissão. O mercado financeiro é para manter e deixar ele longevo ali como um todo, para que em algum momento esse mecanismo vire, né? Que te gere renda lá na frente e é isso, né? E não tem segredo. Mas então, até partindo pro encerramento, Ronan, agradeço a presença, todo o ensinamento que você passou, essa visão que você passou. E você quer deixar um recado para o pessoal que está ouvindo? Ah, legal. Bom, eu que agradeço aí o convite. Mais uma vez, continue fazendo, vocês estão de parabéns. Levar os clientes a ter essa reflexão, o conhecimento, é extremamente importante. Né? E ajudar a executá-los, né? Acima de tudo, ajudá-los a executá-los. E muitas vezes forma. ele não... Exato, da forma que seja correta para ele. Né? Então, isso é extremamente importante. Bom, a gente falamos bastante coisa aqui, né? Então, se fosse falar pro investidor aí comum, né? Que não é o Warren Buffett, né? É a maioria, né? Que tem tempo limitado, né? Que somos nós, né? Nós temos tempo limitado, a gente foca muito na nossa profissão, não temos muito tempo para estudar, de acompanhar. E mesmo se nós tivéssemos isso, mesmo os profissionais de gestores de fundos que só estudam isso, que são preparados para isso, que têm uma cacetada de ferramentas para ajudar, como eu falei, 90% deles trabalha duro, não consegue superar o benchmark, é muito duro, é sofrido. Uma parte por causa de custos, outras partes porque é muito difícil mesmo. A própria estatística que nós trouxemos do Warren Buffett, né, comprova isso, né? E é um cara que nós admiramos muito, e ele mesmo recomenda
um gerenciamento de uma carteira mais passiva, né? No que tange aos investimentos, que na média ele vai superar a maioria dos profissionais. Então, faça um bom planejamento financeiro, tenha calma, valorize os pequenos passos, as pequenas conquistas, vai evoluindo ao longo do tempo, né, esse conhecimento, que devagarzinho, mas de maneira disciplinada, né, a gente chega lá. Como eu falei antes, nós superestimamos as nossas capacidades no curto prazo, mas nós fazemos o contrário também. Nós subestimamos o longo prazo. Então, um passinho agora, outro passinho daqui 6 meses, e assim sucessivamente. Ao longo da vida, a gente consegue alcançar muitas coisas. Mas eu tenho que tirar o meu sonho e transformar ele em plano para que a gente consiga alcançar isso. Então, esse seria uma mensagem final para a gente encerrar. E mais uma vez, obrigado e parabéns pelo trabalho. Maravilha. Renan, Acho que em resumo, né, se a gente for olhar a alocação, coloca ela no automático, definiu aquilo lá, vai monitorando e foca no comportamento. Acho que é o comportamento que vai levar a grande maioria das pessoas a atingir o grande objetivo, como a gente sempre fala, né, que é a independência financeira, que tem liberdade para escolha de tempo e tudo mais, né? Mas acho que é isso. Obrigado também pelo convite de participar hoje. Pô, maravilha. Eu que agradeço a presença de vocês e passar um pouquinho. Algum recado que você queira deixar para o pessoal? Acho que era mais isso. O comportamento é importante. Acho que mais importante ainda do que qualquer... Qual é a situação que eu tô agora e o que eu vou fazer hoje. Cara, é o longo prazo. É o longo prazo onde vai entregar todo o resultado. Maravilha. E, Ronan, como é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais ali? Assim, só tem eu de Ronan Grins, né? Você colocar no Google fica fácil, né? Então, coloca lá Ronan Grins. É muito fácil, eu respondo com muita facilidade também. Fique à vontade, tem um link lá para achar o meu contato particular. Não é inteligência artificial. Tá? Eu mesmo respondo. Hoje em dia tem que deixar claro isso, né? Porque tá tudo automático ali. Eu respondo com todo mundo. Às vezes posso demorar um pouquinho, mas respondo todo mundo. Então, através ali do Instagram, do LinkedIn, fica à vontade para me contatar. Maravilha. Renan? Bom, Instagram, Renan Massad, uma sacanagem perguntar depois do Ronan, qualquer, porque Ronan, Renan. Mas Renan Massad no Instagram, LinkedIn é a mesma coisa. Também respondo rápido e dá pra trocar uma ideia sempre ali. Vamos montar um Instagram, Ronan, Dupla Renan, sertaneja. isso aí, Ronan e Renan. Causar confusão na galera. Maravilha. Bom, agradeço a presença de todos. Não deixam de se inscrever no canal, seguir a página no Spotify, se inscrever ali no YouTube também, né, no canal. E para mais vídeos como um todo, ensinamentos, e a ideia é justamente essa, trazer o máximo de ensinamento possível em relação às finanças, em relação a comportamentos e até investimentos ali como um todo, e como pode direcionar vocês para atingirem os objetivos de vida e financeiro. Então, agradeço aí a todos e valeu!